TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, eu sou Flávia Urbano e está no ar o Comitê de Imprensa. No nosso programa de hoje, nós vamos entrevistar o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Natal, Dr. Valdeni Xavier. Também participa do Comitê de Imprensa a jornalista Ariane Viana. Seja bem-vindo, Dr. Valdeni, ao nosso programa. Bom dia, satisfação de estar aqui com vocês. Seja bem-vinda mais uma vez, Ariane, ao Comitê de Imprensa. Obrigada, Flávia. É sempre um prazer participar do programa. Dr. Valdeni, a Câmara Municipal é conhecidamente uma casa política, onde as decisões em relação ao cotidiano da nossa cidade são tomadas, mas obviamente também há um respaldo jurídico, um acompanhamento dos procuradores da Câmara em relação ao debate dessas matérias que tramitam e chegam até o plenário da Câmara Municipal. Qual a importância do trabalho da Procuradoria da Casa? Como é que esse trabalho ele acontece no cotidiano aqui da Câmara Municipal? A rigor é como você bem disse. A nossa casa é eminentemente política, é uma casa plural, é uma casa composta por 29 membros que se preocupam com a legislação municipal, tanto em fazer como também em apreciar as que vêm por parte do Executivo Municipal. E a nossa Procuradoria aqui tem um cuidado precípuo em ver a questão da constitucionalidade, da legalidade e dar uma orientação também do processo legislativo ao próprio legislador, que algumas vezes realmente necessita disso, porque eles estão aqui como representantes do povo e eles não precisam necessariamente ter esse conhecimento técnico, muito menos jurídico. Então a Procuradoria da Casa se preocupa com isso, tanto que não foi sem razão que logo no começo dessa legislatura, nós fizemos cursos para os novos vereadores e também até para os assessores, para dar uma visão melhor do que seja o nosso parlamento. Porque aqui, como o nome diz, né, fala, parlamento, aqui é mais de se falar, de se discutir, mas também chega o momento de se elaborar, de transformar aquela ideia, aquele pensamento, a necessidade do munícipe local em transformar aquilo que já seria uma pretensão ou até mesmo um costume, um hábito, numa própria lei que venha disciplinar todos esse ordenamento para que se viva melhor. Porque essa é que é a finalidade, é trazer uma vida melhor. Isso não é só discurso de campanha, não. Isso a gente traz para o nosso dia a dia, que é isso que a nossa casa busca como uma casa plural. Muitos vereadores têm ideias, pensam em projetos, como o senhor falou, para melhorar o dia a dia da população, mas muitas vezes ele esbarra na competência da casa em legislar sobre alguns temas. E eu queria que o senhor explicasse também, porque muitas vezes o telespectador, o cidadão comum, ele não consegue compreender até onde vai o papel do vereador, até onde vai o papel do executivo, né? De um modo geral, a gente faz um pouco essa confusão. Perfeito, excelente essa sua colocação. A rigor, a gente não pode cometer o que normalmente ocorre, que são vícios de iniciativa, que tem matérias próprias do poder executivo. Então, a gente não tem como, na sua iniciativa, na sua base, na gênese, na formação dessa lei, a gente deflagrar o processo legislativo. Então, determinadas matérias só pode ser trazida a essa casa, vista, analisada pelo plenário dessa casa, que é soberano, por uma iniciativa própria nossa. Ela tem que aguardar a remessa do chefe do Poder Executivo. Agora, o edil, o vereador, ele pode muito bem falar com o prefeito e pedir, apresentando anteprojeto de lei, para que o prefeito transforme num projeto de lei e mande para essa casa transformar em lei. E tem uma coisa, ao chegar aqui, essa lei poderá ser aprimorada, alterada, buscando o aprimoramento, desde que também não a transforme numa matéria que fuja à competência da Câmara. Porque quando a competência é exclusiva do chefe do Poder Executivo, ela não pode sofrer alterações na sua própria essência, porque estar-se-ia realmente ferindo esse princípio da competência. Entendeu? Então, aqui a gente
mesmo sendo de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal, a gente pode aprimorar sem modificar essencialmente aquela ideia. Entendi. Como é a rotina do trabalho da Procuradoria? Prestam assessoria nas sessões plenárias? Como é que essa rotina ela se dá? A mesa diretora atual da nossa casa, atendendo a um pleito nosso, não sei se vocês perceberam, hoje nós temos assento ao lado direito do presidente da mesa, no plenário. Porque ali nós estamos e aquela cadeira nunca estará vazia. Porque nós somos 11 procuradores, evidentemente que todos com suas ocupações próprias, mas a gente faz um revezamento no plenário para que não falte um procurador ali. Por que é que eu reputei isso de magna importância? Porque ali o presidente ou qualquer outro membro da mesa diretora ou ainda qualquer um outro vereador pode se valer daquele procurador que ali está para tirar alguma dúvida na hora da apreciação da matéria. Porque aí nós sabemos que o processo legislativo, ele passa toda e qualquer matéria que aqui chega, seja de vereador ou do chefe do executivo, a primeira comissão que ela passa essa matéria é na Comissão de Justiça, na nossa CCJ. E dependendo, passa por mais outras comissões. Então, a matéria já chega no plenário, digamos assim, esmiuçada. Mas nós não somos insusceptíveis de cometer equívocos. Somos, sim, susceptíveis de cometer equívocos. Então, se 5 membros, embora a CCJ tenha 7, é melhor do que um, que seria o autor ou relator da matéria, evidentemente que 7 é melhor e 29 melhor ainda, sobretudo se ele contar com a presença de um procurador que lhe possa realmente auxiliar, extirpando qualquer dúvida, até mesmo de redação. Porque uma vírgula pode altera todo um projeto. A oração altera todo um projeto. Uma vírgula. O que é uma vírgula, né? A gente pensa que não é nada, mas pode alterar. E quem costuma acompanhar, cobrir as sessões, vê que normalmente quando se vai encartar alguma emenda, sempre se recorre a um procurador que esteja ali no plenário para ver a constitucionalidade daquela alteração, se ela está dentro da Constituição ou não, se ela fere ou não a Constituição, ou se é da competência da própria pode até Câmara. Modificar o objeto central da proposta. Né? Ou entrar, como o Dr. Valdemir estava explicando, na competência do Executivo e não do Legislativo. Que a gente chama invasão de competência, que não é bom, porque aí tira eiva de vício e amanhã a nossa lei será discutida no ADI. E ainda corre o risco de ser vetada, né? E volta para cá. Mesmo que haja derrubada do veto, o prefeito terá sempre o instrumento da ADI para poder valer as prerrogativas próprias dele, através da Justiça. O Tribunal de Justiça Local é quem decide se a matéria realmente invadiu ou não a competência própria do chefe do Poder Executivo. Dr. Valdemir, além de todas essas atribuições próprias da Procuradoria, a atual mesa diretora determinou a criação de uma comissão especial, formada por vereadores, mas com o apoio da Procuradoria, dos técnicos, para fazer uma revisão do regimento interno da casa. Eu queria que o senhor primeiro explicasse o que é o regimento e qual a importância dele para o funcionamento da Câmara Municipal. Bom, primeiro eu digo que as mulheres, além daqui, ser 2-1, na comissão de reforma do regimento interno, lá é 3-1. São 3 mulheres e Ney Lopes Júnior como único homem. Quem são os membros? Carla Dixon, Ana Paula e Nina. E mais Ney Lopes Júnior. Toda sexta-feira, às 10 horas, nós nos reunimos na Procuradoria, com a competente participação de Pedro Alcântara e Daniel Leves. Eles estão ali mais próximos, auxiliando esses vereadores nessa reforma do regimento interno. E agora voltando para o centro da sua pergunta. O regimento interno para a nossa casa é uma espécie, como eu digo na brincadeira, uma espécie de Bíblia. A gente deve lê-lo todos os dias, porque a gente deve procurar decorar para aplicar. É por isso que eu digo de Bíblia, porque não adianta só ler não, é ler e aplicar. Tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática. E alguns vereadores se destacam nisso. Eles são mais regimentalistas, porque eles se preocupam em ler, sobretudo quando ele vê que se avizinha um problema
que poderá vir a ser suscitado no plenário? Nós podemos citar como exemplo, a Câmara Municipal é composta por 29 vereadores, tem uma bancada enorme, muito maior, de situação, e há 15 dias, mais ou menos, quando se discutia o projeto de autorização do uso de recursos do Natal Prévios, 3 vereadores de oposição que estavam presentes no plenário conseguiram, em função do conhecimento do regimento, fazer com que trancar a pauta, não é? O senhor pode explicar melhor. Perfeito. 29 e 3 fez todo aquele, digamos assim, barulho. E fizeram com alguma razão. Porque a discussão, ela é sempre muito saudável. Porque ninguém pode se arvorar por si só e de imediato de dono da verdade. Então, eles levantaram, fizeram os questionamentos e que foram, ao longo de 3 dias, resolvidos. Foram dissipados, foram esmiuçados, discutidos, debatidos e se chegou a um denominador comum. O que foi que eles perceberam de uma forma que a própria vereadora chegou a reconhecer? É manobra, agora é uma manobra jurídica, legal, legítima. É o que pode ser feito para se amadurecer a discussão acerca do mérito. Ontem mesmo nós vimos, ontem não foi aprovada a urgência da reforma trabalhista e uma manobra, a Câmara Federal aprovou ontem a urgência. Então, isso é, digamos assim, comum no parlamento. Não foi o caso daqui, porque o caso daqui observou integralmente o regimento interno. E aqui, como eu ia dizendo, ela percebeu que haviam vários vetos em nossa casa, com mais de 30 dias, que são considerados vetos velhos, que necessitavam ser apreciados para que não houvesse o trancamento da pauta. Porque ela sobresta todas as matérias. Agora, para isso, é preciso que os vetos fossem colocados em pauta. E ela aproveitou, digamos assim, uma desatenção, um cochilo do plenário e pediu para ser colocado em pauta. E foi colocado em pauta. A grande discussão foi porque antes havia um requerimento de um outro vereador, do líder do governo, pedindo uma questão de ordem para que fosse apreciada a urgência daquele requerimento, daquele projeto de lei complementar, para que o prefeito viesse a utilizar o dinheiro da Previdência Municipal, do Fundo de Previdência Municipal. Então, gerou toda aquela discussão e a casa saiu engrandecida, porque aquilo ali formou uma espécie de jurisprudência e a casa vai observar isso. E já passou a observar, quando na semana subsequente zerou-se a pauta de vetos da casa, né? Perfeito. E se utilizou exatamente aquela regra, porque o plenário é soberano, havendo recurso para o plenário, aquela decisão passa a valer, está entendendo? Sim ou não, mas passa a valer. E aquele precedente já foi utilizado numa outra oportunidade, logo na semana subsequente. Para orientar os trabalhos. Para orientar, para seguir aquele rumo que foi traçado por conta daquela discussão. Então, quer dizer, é um negócio que vai sempre se renovando, oxigenando, sempre tendo vida. Aqui o bom daqui é isso. É que nada aqui, como a lei de Deus, né? É estanque. Nada é estanque. A lei da impermanência aqui, a gente percebe muito claramente que nada é permanente. Às vezes muda em 24 horas, né? Às vezes muda em 24 horas. O senhor falou sobre o regimento, sobre a importância do regimento. Qual a importância de fazer essa revisão no regimento, né? Excelente. Exatamente em razão disso. Todo artista tem dia onde o povo está. Milton Nascimento. A Câmara, ela tem que estar próxima aos anseios da população. Porque não é nenhuma crítica, é um reconhecimento. Pouco se procura o senador, o deputado federal e até mesmo o deputado estadual. Muito se procura o vereador. O vereador, você está na sua casa, ele está procurado cotidianamente, diuturnamente. Então, essa mudança é exatamente em razão dessa efervescência maior. E a gente está vendo as necessidades. Então, a Câmara passa por um regimento, digamos assim, novo. Eu acho que é de 2004, mas que sofreu ao longo desse tempo inúmeras alterações.
E agora a mesa diretora achou por bem, muito propriamente, de fazer essa revisão. E nessa revisão, a gente está vendo artigo por artigo essa sistematização que nós estamos adotando para que nada passe, ou quase nada, desapercebido ou despercebido, para que ele realmente venha a ser atual. Agora, isso também não impede de 1 mês ou 2 depois já haver alteração. Agora, o que a gente quer é enxugar o máximo possível, para também quando a gente pegar o caderno, regimento interno, a gente não está sempre, não, mas espera aí, isso aqui foi ou não alterado? Ah, busca aí se tem alguma resolução alterando, porque às vezes ocorre até mesmo na própria procuradoria, a gente desavisadamente tratar de um assunto disciplinado por aquela matéria que já foi vencida, ela já foi alterada. E a gente vê, recentemente aconteceu isso. Eu disse, não, é porque tem, eu não me recordo aqui o que foi. Foi alterado o artigo, me lembro agora do artigo que eu guardo mais, era o 148. Aquela regra já tinha sido superada por uma regra de 2013. E não estava atualizada. E não lá. estava no caderno que a gente carrega, impresso, ali, aquela atualização. Então é bom que isso venha, porque vai se imprimir, vai dar divulgação, e a partir daí também chegou à conclusão de que, como o portal da transparência nosso aqui da casa, modernizado pela mesa diretora atual, vai ser revisto diariamente, haverá uma integração de todos os departamentos da casa, num sistema novo de informática que está sendo adquirido. Hoje, lamentavelmente, o cidadão não pode ver pelo nosso site a tramitação online dos projetos que aqui tem. E ele vai passar a ter essa possibilidade de ver a ordem do dia, de ver a pauta, de ver o que está circulando na Comissão de Finanças, na Comissão de Justiça, em todas as comissões, quase que em tempo real. Então, tendo isso, a gente tem a maior facilidade de, inclusive, atualizar o regimento interno que está sempre disposto, junto com a lei orgânica, no nosso site. Tá entendendo? Então, qualquer alteração, eu, por exemplo, que nós também já recebemos notebook para acompanhar ali da mesa toda a legislação nacional, em especial a municipal nossa, a gente vai ali e pode entrar e buscar mais rapidamente, colocando uma palavra de busca e encontrar com maior facilidade do que está procurando no livro. A pessoa faz ali a busca, ele apresenta, e o livro a gente vai apenas checar. Ok, doutor Valdemir, eu peço licença ao senhor e também à Ariane. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Comitê de Imprensa. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa vem,
Foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar. Não, a leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter numa família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu a família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, hoje entrevistando o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Natal, Dr. Valdeni Xavier, e com a participação da jornalista Ariane Viana. Dr. Valdeni, nós conversamos muito sobre o regimento da casa, o funcionamento da Procuradoria, no apoio à atuação dos parlamentares. Gostaria de conversar com o senhor agora a respeito do trabalho de uma outra comissão que foi designada aqui na casa, que é para revisar a lei orgânica do município. O que é a lei orgânica e como é que ela interfere no cotidiano das atividades aqui da Câmara Municipal e também do Executivo? É verdade, existe também nessa legislatura a previsão, tanto que já foi constituída uma comissão de vereadores para revisar a lei orgânica. Diferente das demais leis, a lei orgânica do município a gente compara à Constituição Federal ou à Constituição Estadual, que ela é para nós uma Constituição, que é a lei maior, onde todas as demais leis municipais devem se adequar a ela. Agora, ela também tem que se adequar à Constituição Federal e à Estadual. Daí a necessidade dessa revisão, porque a gente tem que verificar se há eventual choques entre a lei orgânica e a Constituição, sobretudo a federal, a estadual também. Então isso se faz necessária essa revisão para que diminua essa possibilidade de choques. E a gente já viu que em alguns pontos, em razão de alterações da própria Constituição Federal, a nossa tem que ser adequada para que ela não tenha dispositivos inconstitucionais. Entendeu? Então ela é muito importante e ela traz para nós e para o próprio chefe do Poder Executivo uma maior segurança, porque ele saberá onde poderá ter como limite a própria lei orgânica na hora de elaboração de leis. E nós aqui também, a nossa casa também. Então ela é muito importante. Aliás, ela é mais importante do que a própria reforma do regimento interno. E a complexidade também é maior. Quando a gente acompanha as votações em plenário, principalmente os parlamentares mais regimentalistas, quando eles vão justificar os votos deles, eles geralmente argumentam que eles tiveram que votar contrário por uma questão de não obedecer, de tentar obedecer à lei orgânica do município, que pela ideologia votaria favorável ou contra, mas que é preciso seguir a lei orgânica do município, que é a lei maior do que o nosso regimento aqui interno. E por isso muitos deles propõem emendas. Não é isso? Perfeito. Uma delas é sobre a competência de legislar, por exemplo, em matérias tributárias, que hoje é competência do Executivo, mas já tramita aqui na casa um projeto de lei de emenda à lei orgânica que tenta ampliar essa competência do Legislativo aí para legislar em matérias tributárias também, é isso? Perfeito. Vou começar dizendo e gostaria de não esquecer, e se eu esquecer me lembre, porque eu pulei esse assunto. A lei orgânica, ela não é sancionada pelo prefeito. Daí, a importância do Poder Legislativo em bem elaborá-la, porque ela é promulgada assim como a Constituição Federal e a Estadual. Perfeitamente. Elas não são sancionadas, elas são promulgadas. Então, o nosso cuidado maior principia logo daí. É que o prefeito pode vetar, mas aqui não há veto. Promulgada, ela entra em vigor. O processo, ele começa e termina aqui na Câmara Perfeitamente. Municipal. Ele se exaure aqui. Ele principia e finaliza aqui. Ele se exaure aqui. Então, a nossa preocupação há de ser bem maior.
porque a responsabilidade é nossa, exclusivamente nossa. Agora, aproveitando o que você falou, a rigor, o que se busca com esse projeto de lei, que já obteve parecer favorável da Comissão de Justiça, ou seja, foi afastada a pecha da inconstitucionalidade dessa proposição de alteração à lei orgânica, realmente ela é bastante discutível, porque ela, digamos assim, modifica uma matéria que era de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo para trazer uma espécie de competência concorrente com a nossa Câmara. Entendeu? Isso valoriza muito o Poder Legislativo, sem dúvida alguma. E eu sou do Poder Legislativo. Eu praticamente nasci aqui, eu estou nessa casa desde os 16 anos de idade. Então eu conheço bem aqui. Agora, quando se trata de matéria tributária, a gente não possui aqui um corpo técnico especializado para ver o alcance, a natureza do alcance de eventuais modificações, gerando situações que a gente possa não bem definir o seu alcance integral. Então, o Executivo não. O Executivo tem um corpo técnico, não é uma secretaria? Uma secretaria própria para isso. Né? Perfeitamente. Aí, paralelamente, na hora que a gente tem a competência para legislar sobre essa matéria, vem logo à mente isenção fiscal. Como eu disse lá no começo da nossa conversa, o vereador é o que é mais buscado pelos munícipes, pelas pessoas. E também por entidades, por órgãos, por empresas, porque isso é normal. É o cotidiano da cidade. É o cotidiano, perfeitamente. Então, imagine quantos vereadores serão assediados em busca de benefícios, de isenção, de diminuição disso ou daquilo, para uma categoria, para um determinado grupo, para determinada situação que possa promover eventual desequilíbrio nas contas, nas finanças do município. Então, quer dizer, é excelente, valoriza muito o poder legislativo, agora é preciso muita cautela na hora de exercitar. Vir em contrapartidas, que a Câmara ela possa ter esse corpo técnico para perfeitamente, para auxiliar, exatamente, mostrando todos os reflexos, se não todos, pelo menos muitos, para que realmente ali seja feita de forma responsável, como nós fazemos até hoje em tudo que nós praticamos aqui em nossa casa. Uma assessoria contábil, tal como existe a assessoria jurídica da Procuradoria, seria uma espécie de assessoria contábil para embasar, né, essas mudanças na legislação tributária. Perfeitamente. Doutor Valdeni, nós temos 3 poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Perfeito. Os debates, eles acontecem aqui na casa em torno de leis, de modificações, de o Executivo, ele sanciona ou não. O Legislativo pode derrubar esse veto, mas ainda há possibilidade de discussão no campo jurídico a respeito de matérias que foram aprovadas pela Câmara e que, porventura, o Executivo ou até algum outro ente, né, uma entidade, julgue que aquela legislação ela não era apropriada. Certo. Nós começamos a acompanhar agora, nessa semana, um debate que, pelo que a gente viu, deve chegar até o Judiciário, que é em torno da autorização dada pela Câmara Municipal para que a Prefeitura Municipal pudesse sacar mensalmente em torno de 15 milhões do Fundo de Capitalização da Previdência. Como é que o senhor avalia isso? A gente sabe que esse debate foi um debate bem acirrado aqui dentro da Câmara, a gente já falou no bloco anterior sobre o uso que a oposição fez do regimento para atrasar um pouco o debate, né, fazer com que esse debate acontecesse mais demoradamente aqui na Câmara. Como é que o senhor avalia essa situação? Meu bem, isso é uma situação nova, que em alguns estados e municípios vem sendo adotada diante da situação que vive o próprio país. O prefeito realmente não foi o pioneiro, o prefeito da cidade de Natal não foi o pioneiro.
quando mandou essa matéria para ser apreciada aqui pela Câmara, que nós vimos que há uns 2 ou 3 anos o próprio governo do Estado Sim. utilizou 2014. o mesmo instrumento, que de uma forma muito mais abrangente. Aqui a do prefeito, talvez já aprimorando a do governo do Estado, ele pediu autorização através dessa lei complementar à Câmara para que ele pudesse utilizar aqueles recursos do Funfiprio, do Fundo da Previdência. O fundo de capitalização. Perfeito. Para pagar os aposentados e pensionistas. Teve o cuidado também de apresentar o FPM como garantia. Aqui a nossa casa, salvo engano foi a emenda do vereador Fernando Lucena, ela aprimorou e jogou também a fonte 111, que hoje já é 11 mil, também como garantia. E nós vemos que a própria vereadora Nina trouxe um julgado do STJ dizendo que o Fundo de Participação do município pode servir, é legal ser apresentado como garantia. Ele pode sofrer bloqueio desde que tenha sido espontaneamente apresentado como garantia. Então isso daí já vai começando a garantir, digamos assim, a Natalprev o recebimento futuro daqueles recursos que foram sacados. A nossa casa cumpriu o papel. O prefeito pediu autorização, que é a lei autorizativa, e foi dada a autorização. Aí veio o questionamento do próprio Tribunal de Contas do nosso Estado. Esse questionamento é legítimo, deve ser realmente verificado, aprofundado, e há rumores de que haverá até uma auditoria na própria Natalprev, feita pelo Tribunal de Contas, que é competente para isso. Tá entendendo? Tanto que é o tribunal que aprova ou não, dá parecer, exatamente, acerca da aprovação ou não das contas, tanto do chefe do Executivo como da própria Câmara, porque na própria lei orgânica a gente vê que quem julga é a Câmara, com o auxílio... Com o auxílio, a palavra final é nossa, da Câmara. Agora, com o auxílio do TCE. Porque é como a gente disse, pegando a carona, eles que são técnicos nisso. Eles que vão saber. E o papel mais a dos miúdo, tribunais de contas esse mesmo, né? Primordialmente. De ser auxiliar da Câmara e da Assembleia Legislativa. Perfeitamente. De fiscalizar. Mas nós temos também esse poder fiscalizador. O primeiro e principal mistério da Câmara é legislar, sem dúvida. Agora, o segundo é fiscalizar. As leis. Fiscalizar o Executivo como um todo. O senhor, como procurador, como jurista que acompanhou esse debate aqui internamente da Casa, até se chegar à versão final com as emendas que foram apresentadas e aprovadas, o senhor considera que essa lei que foi aprovada aqui na Câmara, ela tem respaldo legal? O senhor crê nisso? Veja bem, eu creio, agora não digo isso de forma definitiva. Essa matéria chegará ao Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não só por conta da nossa legislação, dessa alteração através dessa lei complementar. É que isto está realmente se tornando uma rotina. Se tornando uma rotina em todo o Brasil, em razão da necessidade. Em razão da necessidade. Então, o prefeito, quando pede para autorização para lançar a mão desse recurso, é porque já não havia mais outras formas dele poder arcar com esses compromissos. Está entendendo? Então, quer dizer, se a gente vir, eu também sou membro do CONAD, que é o Conselho de Administração da Natalprev. A gente pode muito bem, de uma forma radical, dizer não mexe. Não, tudo bem, seria ótimo, porque eliminaria todo e qualquer risco. Agora, será que isso aí seria bom? Aí vamos pensar, ele já vai deixar de pagar os aposentados e pensionistas. E não é esse pessoal que é o alvo maior da Natalprev? Aí a gente começa a se encher de interrogação. Ora, se a gente quiser eliminar riscos em nossas vidas, vamos ficar em casa. E até em casa a gente corre risco. Pronto, é exatamente isso que eu ia dizer. Mas o mais pessimista diz, mas eu em casa aqui pode cair um avião aqui em cima. E do jeito que a segurança da nossa cidade está... Perfeitamente. Aí eu só tudo na vida impõe risco. É verdade. Está entendendo? Agora, é preciso ver. Existe outra forma para se resolver isso? Quando a Câmara sentiu que não, preferiu buscar garantias.
E aí foi quando eu vi que Fernando Lucena foi muito feliz, que ele disse, não basta o FPM, vamos também entrar no recurso próprio da prefeitura, como garantia, porque amanhã ou depois está lá na lei, e a gente vai dizer, Procuradoria Geral do Município, você não pode reclamar. Nós bloqueamos porque a lei me permite, porque o seu prefeito da época, que isto é impessoal, sim, isso é um projeto da prefeitura, que tem como chefe do executivo hoje Carlos Eduardo. Até porque o pagamento deve ser feito, esse ressarcimento, em 180 meses, perfeitamente, né? Então isso vai levar São 15 anos. Então, quer dizer, tem esse tempo todinho, muitos prefeitos passarão. Agora, o encargo é da prefeitura. E foi para resolver um problema da prefeitura. Porque não é Carlos Eduardo que deve aposentar de pensionista, nem os servidores, não. É o município. Ele está ali como gestor principal. Procurador, agora, essa recomendação do TCE, ela afeta de alguma forma, ela traz algum tipo de impacto à Câmara, ou ela já cumpriu o seu papel, ou essa mudança aí na decisão vai trazer algum impacto para a nossa Casa Legislativa? Excelente pergunta. Diretamente não, porque, como você disse, nós exaurimos, gerou a instância, a Câmara cumpriu o papel, o processo legislativo está encerrado. Agora, isso irá esbarrar inexoravelmente no Poder Judiciário, por tudo que a gente está vendo nos jornais, que se avizinha. Evidentemente que o tribunal fez essa espécie de recomendação. Disse que ele não mexesse, ele mexeu. Disse que ele devolvesse. Vamos esperar. Evidentemente que ele vai dizer, eu já tive autorização legal, e vai buscar o judiciário para respaldar essa decisão dele de mexer e de, digamos assim, se vier a ser o caso, de não devolver. Entendeu? Agora, isso não também impede do tribunal prosseguir na fiscalização dele e ver lá na frente. Porque tem a questão do tempo e espaço. Hoje, a matéria é controversa. Ela é complexa. Com o tempo é que a gente vai estabelecer se ela se estava correta, se não estava ou não. Se era constitucional ou não. Tá, buscando exatamente essa consonância, essa realidade entre a intenção e o gesto. Está entendendo? Ok. Doutor Valdemir, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Comitê de Imprensa. O nosso programa está chegando ao fim. Queria também agradecer a você, Ariane, mais uma vez, por contribuir com o nosso programa. Estou sempre às ordens, Flavinha. Foi muito bom o nosso programa hoje para mostrar um pouco ao telespectador como é que acontece esse trabalho aqui da Câmara Municipal, que não é feito só pelos vereadores, há por trás todo um corpo técnico dando esse respaldo. Eu fico muito feliz de ter participado. Nós é que agradecemos. Obrigada a você que nos assistiu até agora e até o próximo Comitê de Imprensa. TV Câmara, a TV do povo de Natal.